Olá, tudo bem? Meu nome é Jamile Simões, eu sou professora de Penal e Processo Penal aqui da casa e hoje eu separei pra gente umas questões pra gente resolver junto sobre concussão, tá bom? Então quem não assistiu a aula passada, é legal assistir pra entender a matéria e conseguir acompanhar legal a resolução das questões. Vamos lá. Primeira questão que eu trouxe pra gente, ela é da VUNESP, foi de 2017 e é do Tribunal da Justiça Militar de São Paulo. A banca é a VUNESP, por quê? Eu separei a VUNESP porque está agora para chegar um concurso de escrevente técnico judiciário do interior, não é mesmo? Então vamos focar do jeito que eles cobram as questões para a gente ficar preparado. Então vamos começar a primeira questão, vamos ler junto. Nos termos previstos no Código Penal, é correto afirmar que... Primeira coisa que você tem que fazer, já falei, é uma diquinha boba, mas é importante. É correto afirmar? Então a gente grifa para a gente separar a alternativa certa, tá bom? Então, vamos lá. É correto afirmar que A. Se considera praticado crime no momento do resultado. O Código Penal não fala isso, essa alternativa está errada. A teoria que a gente adota é a teoria da atividade, o que significa que é no momento da ação ou omissão, independente do resultado, ok? Então, essa alternativa está errada por conta disso. Isso daqui está previsto no artigo 4 do Código Penal. Eu vou fazer agora um negócio pra gente, ó. Eu coloco para vocês, vou colocar aqui na tela. Ó, o tempo do crime, vamos lá. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aí eu já grifo para vocês o nome, é a teoria da atividade, porque é o momento da ação ou omissão, você está fazendo atividade, ok? Para não esquecer. Então, essa alternativa a gente sabe que está errada, por quê? Porque está indo contra o artigo 4º do Código Penal. Então, vamos voltar agora para as questões. Vamos lá. Então, correto afirmar. Essa daqui a gente já viu que está errada. Vamos para a alternativa B. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, salvo se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tá certo ou tá errada essa? Tá errada. Essa alternativa não está correta. Por que está errada, professora? Artigo 2º, parágrafo único. O que fala o artigo 2º, parágrafo único? Que se a lei posterior venha beneficiar o réu, independente se já tem sentença que transitou em julgado, ela vai beneficiar, ela vai retroagir. Isso daí está dentro daqueles princípios da anterioridade, e no princípio da anterioridade ele se abre em o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica e da ultratividade. Então, nesse caso aqui, essa alternativa está errada, por quê? Por mais que tenha transitado em julgado a sentença, ela vai poder retroagir e beneficiar o réu, ok? Então, essa daqui a gente já sabe que está errada. Separei para vocês, vou passar rapidinho, a gente vai ter que passar por esse outro slide. Aqui, pera, ó. Aqui, ó. Artigo 2º, parágrafo único. Vamos ler junto. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, é exatamente aquilo que eu expliquei. Por mais que tenha sido cometido o delito numa lei penal, mas que venha prejudicar ele. Se lá na frente ele está cumprindo a execução dele, a pena dele, vem uma lei penal benéfica ou até um abolício crimes, que desconsidera aquele fato como fato típico, como crime, ela vai retroagir para ele, independente de já tenha transitado em julgado a sentença condenatória, ok? Então, tomar cuidado com isso, porque é bem texto de lei e para não cair em pegadinha. Vamos voltar agora para a questão para a gente descobrir qual que é a alternativa correta. Ó, alternativa C agora, vamos ler junto. Aqui a gente já tinha decidido. Correto, A está errada, B está errada. C. O dia do começo deve ser excluído no cômputo do prazo. Preste atenção, que essa é bem pegadinha. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. A gente não pode nunca confundir processo penal com direito penal, ok? O direito processual é aquele direito instrumental. O direito penal é o direito material. O que eu quero dizer com isso? No direito processual penal, fala que realmente o dia do começo é sempre excluído no processo penal. Só que, para facilitar a nossa vida, o direito material não é, o direito penal não é. Então, você conta o primeiro dia. A lei estipula isso. Vou mostrar para vocês agora o artigo. Mas não confundam isso, ok? No processo penal, você exclui o primeiro dia. No direito penal, você conta o primeiro dia, tá bom? Vamos ler junto essa daqui. Então, essa daqui a gente já sabe que também está errada. Vamos ler.
Contagem do prazo, artigo 10º, vamos lá. O dia do começo inclui-se, ou seja, você conta esse dia do começo no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, a gente viu aqui que é exatamente isso que eu falei para vocês. A gente vai ter que visualizar essa questão do processo penal e do direito penal, saber diferenciar e lembrar, direito penal conta o primeiro dia, tá bom? Próxima alternativa, vamos lá. A gente já sabe que essas daqui estão erradas. A D. O funcionário público que se apropria por negligência, grifa isso daqui, e se apropria por negligência de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desvia em proveito próprio ou alheio, comete o crime de peculato culposo. Professora, não sei o que é o crime de peculato. Assiste aquela minha aula que eu expliquei para vocês o que é peculato, para vocês entenderem o porquê essa alternativa está errada. E está bem errada. Ele fez outra pegadinha. Por quê? Culposo, quando a gente fala em culpa, tem que ser uma daquelas 3 características que eu já falei para vocês. Negligência, imprudência ou imperícia, certo? Só que aqui ele está colocando o caput do 312. E o caput do 312 não fala do peculato culposo. Fala do peculato apropriação e do peculato desvio. Então não é isso. O que o artigo que especifica o peculato culposo fala? Vamos ver junto. Esse daqui, ó. Vamos lá. É esse artigo, 312. Vamos ler. 312 é o parágrafo único que fala do peculato culposo, tá bom? Então vamos lá, ó. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, o que é legal estabelecer aqui? Naquele exercício, quais são os verbos que eles falam? Apropriar-se ou desviá-lo, certo? É esses verbos que ele coloca. O verbo do peculato culposo, o verbo do tipo, é concorrer. Então, não é peculato culposo, está completamente errado, tá bom? Não pode cair nessas pegadinhas que os exercícios costumam fazer. Você tem que saber os tipos penais, o que o texto do tipo penal fala, para você poder resolver a questão. E não confundir o verbo do tipo de cada conduta. Então, vamos lá. Então, essa daqui a gente também sabe que está errada. Portanto, aqui sobra a alternativa E, mas vamos ler certinho, ó. Exigir para outrem indiretamente, fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida caracteriza o crime de concussão. É exatamente isso que o tipo penal fala. Ah, professora, mas não teria que falar assim? Exigir para si ou para outrem? Exatamente, tem o ou. O que é? É uma questão alternativa. Ou um ou outro, ok? Então não vamos cair nessas pegadinhas. Indiretamente, a mesma coisa. Direta ou indiretamente? Gente, não caiam nessa. O tipo penal dessas duas possibilidades. Ou um ou outro, tá bom? Então essa questão a gente matou. A gente sabe que a E é a alternativa certa. Vamos agora passar para frente, para a próxima questão. Aqui, eu coloquei para vocês para explicar. Aqui está só, artigo 316 é o que fala da concussão. O que o tipo penal fala? Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, vantagem indevida, mas em razão dela, ok? Isso é concussão. Então, aqui eu coloquei para vocês o gabarito e porque as alternativas estão erradas, o artigo do lado para não correr risco de errar novamente. Próxima questão, questão 2. Vamos ler junto a próxima questão. VUNESP, voltando. Importante dizer, VUNESP, escrevente técnico de judiciário, Tribunal de Justiça de São Paulo, essa prova foi de 2014, tá bom? Então vamos ler junto. Com relação aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Assinalar, ó. Então, crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. Pratica corrupção passiva, o funcionário público que solicita ou recebe, olha os verbos do tipo, vantagem indevida para si ou para outrem, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. É o que fala o artigo 317 do Código Penal. Então aqui a gente parece que achou a alternativa certa. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas para a gente ver se é essa mesmo que está melhor, mais adequada com a questão. Mas os verbos estão certinho e é isso que tem que ver. Para si ou para outrem, vantagem indevida. Perfeito. Vamos ler a alternativa B. Pratica concussão, que foi o tema da nossa aula passada. O funcionário público que, presta atenção, se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo. É isso que fala o artigo 316 do Código Penal, gente? Não é isso que fala o artigo.
Esse artigo que está descrevendo aqui, é o artigo do peculato. Lembra que eu comentei para vocês até na questão passada? O que é? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É isso que fala. Então, não é o que fala a concussão, o crime de concussão. Então, essa alternativa está errada. O verbo do tipo do crime de concussão é exigir, ok? Exigir. C, vamos lá. No peculato culposo, que a gente também já viu na questão passada, peculato culposo, vamos grifar, a reparação do dano em qualquer momento do processo e até a sentença falou em peculato culposo e falar qualquer momento do processo, já grifa. Qualquer momento do processo, até sentença recorrível, reduz em 1/3 a pena imposta. 1/3. Essa alternativa está absurdamente errada. É grosseiro o erro que tem aqui. Por quê? Vamos lá. Peculato culposo. A reparação do dano no peculato culposo, quem não viu, assiste a aula passada para entender certinho. Uma aula que eu gravei para vocês não foi a passada foi de concussão. O que eu quero dizer? No peculato culposo, a gente sabe que é o funcionário público que concorre. Então, o verbo é concorrer. E o que fala o parágrafo 3º do artigo 312 no peculato culposo? É essa questão aqui dessa benesse que a lei dá. Só que a benesse funciona como? Vou colocar aqui para vocês o próprio texto da lei, que acho que vai ficar mais legal da gente conversar junto. Concussão, peculato culposo. O parágrafo 3º fala o que aqui? Vamos ver junto. Se há reparação do dano, ou seja, é o que o exercício está querendo dizer, antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Depois da sentença irrecorrível, vai reduzir em metade a pena imposta. Então, o que eu quis mostrar para vocês agora? É exatamente essa questão do... Deixa eu colocar aqui no slide das questões pra gente. Rapidinho, eu vou mostrar agora para vocês. Isso. O que eu quero mostrar para vocês? O que eu achei importante deixar claro para vocês? Primeiro lugar, nunca é em qualquer momento. Peculato culposo nunca é. A gente tem aqueles marcos temporários que são fundamentais. Até a sentença irrecorrível e depois a sentença irrecorrível, ok? Então, em qualquer momento já está errado. Um erro aqui. Até a sentença recorrível? Não, é até a sentença irrecorrível. Reduz em 1/3 a pena? Não, vai reduzir em metade. Então tá muito errada essa alternativa, tá bom? Cuidado, não caiam nessas pegadinhas. Prestem atenção e leia o tipo penal, ok? Vamos ler a alternativa D. Pratica concussão, lembra, exigir, o verbo. O funcionário público que exige, opa, também tá legal aqui. Para si ou para outrem, legal até agora. Vantagem devida, olha aqui, cuidado com esse daqui, grifei até. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la. O que fala o tipo penal da concussão? Não é a vantagem devida, é vantagem indevida. Então, tá errada essa alternativa por causa disso. O texto da lei tá igualzinho, gente. Então tem que tomar muito cuidado com essas características. Porque se você tá muito empolgado, não percebeu que a A estava certa, mas você tá empolgado lendo porque, opa, é isso que fala a concussão, eu tenho certeza. E não presta atenção num detalhe desse, você perde uma questão por bobeira. E isso não pode acontecer em prova, em concurso, ok? Então toma muito cuidado. A D, então essa aqui a gente viu que também está errada. Então a C está errada, a B está errada, a D está errada, vamos ler a D. A E, perdão. Configura-se, excesso de exação, que é uma das possibilidades dentro do crime da concussão, a exigência de verbas pelo funcionário público que sabe ou deveria saber indevidas. Essa alternativa também está errada. Por que ela está errada? Porque o funcionário público ele exige tributo ou contribuição social, não é a verba. A lei deixa claro o que ele exige. Então é tributo ou contribuição social. Logo, essa alternativa também está errada, tá bom? Então certo mesmo é a alternativa A que a gente achou desde o começo que era a certa. Vou passar aqui agora para vocês. Aqui são as explicações. Corrupção passiva, 317, os verbos solicitar ou receber. Esse daí é o da concussão que quer exigir, e olha aqui, vantagem indevida, ok? Prestar atenção. 312, do peculato, a gente olhou junto essa questão, certo? E aqui o excesso de exação, aquela palavrinha que eu falei para vocês, aqueles dois tipos, na verdade. Tributo e contribuição social, ok? É por isso que aquela alternativa estava errada. Não é verba, é tributo ou contribuição social.
Aqui é o gabarito oficial para vocês verem aonde estão os artigos certos, justificando por que as alternativas estão erradas. Última questão, bem mais simples. Ó, prestem atenção. Escrevente técnico judiciário do TJ de São Paulo, a prova de 2012. Ok? Então, vamos ler junto essa questão. Vamos lá. A conduta do funcionário público que, antes de assumir a função, mas em razão dela, exige... Olha que importante. Então, a conduta que o funcionário público, antes de assumir a função, mas em razão dela, ele exige para outrem indiretamente vantagem indevida. Então, a questão está descrevendo uma situação. E agora ela vai querer saber o que acontece, o que se caracteriza. Vamos lá, ó. Ela vai configurar crime de corrupção passiva. O verbo do tipo da corrupção passiva é exigir? Não é. É solicitar ou receber. Então, aqui a gente já sabe que está errado. Vamos para a alternativa B. Não configura crime algum, pois o fato ocorre antes de assumir a função. Gente, não caiu nessas alternativas assim, não configura crime algum antes da função ou sem ser em razão dela, enfim, não sei como eles podem querer fazer. Porque tem tipo penal que fala isso, que possibilita isso. Isso daí é uma característica do tipo, é um elemento do tipo. Então, a gente tem que prestar atenção para não cair nessas pegadinhas, tá bom? Essa daqui tá errada. Ó, vamos lá. Configura o crime de corrupção ativa. A corrupção ativa, a gente ainda não conversou sobre isso, é aquele crime em que a vítima da situação lá, ela acaba querendo favorecer um funcionário público, ok? Por exemplo, eu fui parada no trânsito, o policial me aborda, vai querer me multar e eu ofereço para ele uma quantia, tá bom? Então, isso é corrupção ativa. E nesse caso aqui que a gente está vendo descrito, não é ele que configura. Eu vou colocar para vocês rapidinho o artigo 333 do Código Penal, que estabelece o tipo penal da corrupção ativa. Vamos ver aqui rapidinho junto. Corrupção passiva, concussão, corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. É aquele exemplinho que eu passei para vocês. E não tem nada a ver com o artigo que a gente estava lendo, com a alternativa e com a situação descrita pelo tipo, pela questão, na verdade. Então, a gente já viu que não tem nada a ver e agora a gente tem que focar na alternativa correta. Vamos lá. Alternativa correta aqui. Vamos ver. Corrupção aqui. Então, a gente já viu que o verbo é exigir, prestem atenção. Grifem os verbos, é muito importante. Corrupção passiva não é, porque é solicitar ou receber. Não configura, essa alternativa B é completamente errada. Corrupção ativa não é, porque é oferecer ou prometer. Configura o crime de concussão. Correto, é o crime de concussão. Por que é o crime de concussão? Porque o crime de concussão fala o quê? Exigir, o verbo, exigir a vantagem indevida. Mesmo, pode ser ou antes de assumir a função que a gente já viu, mas em razão dela, está completamente correto aqui em cima. Para outrem, porque pode ser para si ou para outrem, também está certo. Direto ou indiretamente, também está certo. E a vantagem é indevida, então está certo. É o crime de concussão o caso, ok? Essa é a alternativa correta até agora. Vamos ler a E para o desencargo de consciência. Não configura crime algum, pois a exigência é indireta e para outrem. Gente, o tipo penal é claro do crime de concussão. Tem essas características, que é exigir a vantagem indevida para si ou para outrem, ok? Pode ser uma dessas duas, lembrem-se, ainda que direta ou indiretamente. Então, não tem problema nenhum isso, essa alternativa está errada. Então, a gente viu que a alternativa certa é a alternativa D, que eu coloco para vocês os slides explicando rapidinho, o crime de concussão, vamos lá, vamos ler junto o crime de concussão de novo. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, vantagem indevida. Mas em razão dela, vantagem indevida. Então, certinho o que aquele exercício fala. Ele fala que tem que ser que a pessoa exigiu para outrem, ok, vale. Indiretamente, ok, vale. Ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, ok, vai. E a vantagem é indevida. Gente, é o tipo penal, é concussão, tá bom? Prestem atenção nisso. Aquela é a corrupção ativa que eu mostrei para vocês. E é basicamente isso que eu separei para vocês hoje de exercício que caiu já nas provas passadas da VUNESP. Em concursos de escrevente, principalmente, eu separei para vocês perceberam. Não são complicados, é entender o texto da lei, vamos estudar que vai dar certo. Excelentes estudos a todos e contem comigo para aprovação. Obrigada, gente!